Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. A cada 4 anos nós usamos a camisa da Seleção Canarinho para torcer no evento que para o planeta. Hoje a gente vai falar de Copa do Mundo. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Liga. Meu nome é Thiago Bavaresco, estou ao lado do meu parceiro João Reman e hoje vamos falar de Copa, João. De Copa, né? Você que está aí nos ouvindo, provavelmente em algum momento da sua vida você falou: eu não torço para a seleção, mas quando é Copa, meu amigo, não tem. Você entra no clima e ainda mais brasileiro, né, João? Isso aí, o país do futebol. O país do futebol, ele tem esse amor, essa emoção pela Copa do Mundo em si, porque a gente é campeão, né? A gente sempre foi campeão, e aí chega a época de Copa do Mundo, seja aqui ou seja em qualquer outro país, a galera põe as bandeirinhas, se junta para assistir os jogos, até na escola, para as aulas. Na escola, verdade. Então é uma emoção grande, não tem por que a gente não falar de Copa do Mundo no nosso podcast de esporte. Talvez um episódio um pouquinho mais longo, né? Porque tem bastante coisa roteiro falar, aí. Né? Mas vamos começar em uma introduçãozinha sobre a Copa do Mundo aí? Vamos lá, Copa que é conhecida no Brasil como Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo da FIFA. É uma competição internacional de futebol que ocorre a cada 4 anos, com exceção de 1942 e 1946, que não foi realizada por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Essa competição foi criada em 1928, lá na França, sob a liderança do presidente Jules Rimet. Assim que deve se falar o nome desse fera aí, né? E ela está aberta a todas as federações reconhecidas pela FIFA. O antigo nome da taça faz referência a Jules Rimet, né? O criador da Copa. A primeira edição ocorreu lá em 1930 no Uruguai, cuja seleção saiu vencedora. E essa Copa todo mundo já cansou de falar, porque foi um marco, né? Como não citar, né, que a primeira Copa foi realizada no Uruguai, nosso país vizinho aqui, e a seleção uruguaia saiu vencedora. Aliás, você citou dos anos de 42 e 46 que não houve Copa do Mundo devido à Guerra Mundial, e é um fator que influenciou bastante na Copa. A gente vai citar ao longo do nosso roteiro aqui. Teve várias ocasiões que não aconteceram ou aconteceram por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Um evento que infelizmente aconteceu, trágico, e que influenciou até na Copa do Mundo, né? Falar dos participantes dessa Copa, então, com exceção da Copa do Mundo de 1930, o torneio sempre foi realizado em 2 fases. Organizada pelas confederações continentais, as eliminatórias da Copa do Mundo, né, que permitem que as seleções de cada continente participem dessa competição, que ocorre em um ou mais países de sede. E o formato atual da Copa do Mundo é com 32 equipes nacionais por um período de cerca de 1 mês. A partir da edição de 2026, o torneio irá contar com a participação de 48 equipes. Vai ampliar a Copa do Mundo aí, João. E, cara, eu acho uma boa, porque por 2 motivos. A Copa todo mundo gosta, e o segundo motivo é que, assim, você vê nas eliminatórias, cara, o que os caras vibram quando conquistam. Eu lembro da Copa de 2018, quando o Peru ganhou a classificação. Foi uma loucura, cara. Então isso é paixão, e com certeza quem vai para uma Copa fica marcado para a história. A gente vê que mais à frente também a gente vai ver que os times que se destacam são a América do Sul e a Europa, né? E agora tá entrando aí a África, tem os times africanos e tudo mais. E até umas outras seleções tipo norte-americanos aqui, Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos está desde o começo, né? Mas o Canadá agora entra também, e é legal a gente ver essas grandes potências, esses grandes países entrando na Copa do Mundo, né? E toda vez, Thiago, a gente vê alguma seleção chegando, uma seleção intrusa, entre aspas, tipo Croácia, Costa Rica na Copa de 2014, eles estão, então isso é mais comum, para você ver a importância que é uma Copa, né? Muito legal, até a própria Rússia na última Copa, que foi lá na casa deles, foi longe, né? A gente não esperava que ia tão longe assim. Que bom que tem um futebol além de loucura lá. Isso aí. E outra coisa, Thiago, uma opinião minha, às vezes o pessoal pega no pé de um cara que é convocado e não joga nenhum jogo. Só que assim, a Copa do Mundo, todo dia é uma final, meu amigo. Todo dia é uma final, todo dia você vai ter que pôr o seu melhor elenco em campo. Então,
sentando lá já é uma vitória. E outra aqui, os técnicos, eles têm uma responsabilidade do caramba, né? Porque é eles que montam o time, então tem que levar os caras fera pro bagulho, senão... Inclusive, Thiago, há 2 episódios atrás... 2 episódios atrás. Um especial sobre técnicos aí. É isso aí, todos os técnicos do The Best, de vôlei, de futebol americano. Se você quer acompanhar, vai 2 episódios para trás aí, antes do nosso último resenha, e acompanha lá. Vamos falar dos campeões agora. Vamos lá, apenas 8 países têm essa honra de ser campeão mundial. O Brasil é a única seleção a ter jogado todas as competições, e isso é um grande feito. E também é o maior campeão com 5 títulos, ou seja, a tradição canta no Brasil. Estamos atrás do Hexa. Estamos atrás do Hexa. Faz tempinho já. Faz um tempo, né? É o sonho que vem sendo renovado todo ano, cada 4 anos. Cada 4 anos. É também o único proprietário permanente da taça Jules Rimet, posta em jogo em 1930 e ganha em definitivo pelo país que vencesse pela 3ª vez o campeonato, o que se deu na competição em 1970, com o Pelé, aquele lá, você já sabe, o único jogador tricampeão mundial da história. A seleção brasileira é seguida pela Itália e Alemanha, com 4 troféus cada um. A equipe que venceu a primeira edição, o Uruguai, conquistou 2 vezes, como a Argentina e a França, atual campeã. Finalmente, a Inglaterra e a Espanha ganharam uma Copa do Mundo cada um. O Uruguai, 1930, a Itália 1934, a Inglaterra 1966, a Alemanha 1974, a Argentina 1978 e a França 1998 conseguiram vencer ao menos uma edição em casa, o que também deve ser maravilhoso. Poxa, e a gente podia, né? Podia, né? Eu ia falar... Bateu na trave. Meu Deus. Ai, meu amigo. O Davi Luiz só queria dar alegria ao povo, né? Toda essa história aí, todo esse drama. Todo esse drama. Enquanto os únicos países a ganharem fora de seus continentes são o Brasil, né, lá na Europa em 1958 e na Ásia em 2002, a Espanha na África em 2010 e a Alemanha na América do Sul lá em 2014, cara. Outra coisa que me deu uma nostalgia, cara, era isso do troféu, né? Sim. Tinha muito isso, tipo, você ganha... Você é bicampeão, tricampeão, você leva o troféu em definitivo. Leva o troféu. Na verdade, a taça Julius Rimet, ali, o... criador da Copa, Julius Rimet, não sei como é que se pronuncia. Até a gente vai comentar mais à frente que ela foi roubada, meus amigos. Roubada no nosso país, no nosso paizão aqui, né? Vocês nem fazem ideia pra quê, mas a gente vai comentar mais à frente aqui. E como você bem disse, né? O Brasil 5 vezes no título, no pódio, em primeiro lugar, 2 vezes chegou lá, bateu na trave e 2 vezes ficou em 3º colocado. Então o Brasil é copeiro mesmo, hein? Tá isso que eu ia dizer. Isso aí é tradição pura, meu amigo. Você tem 5 títulos, você tem 7 finais e 5 títulos, é muita tradição. E a Alemanha tá na cola, né? Itália também, mas a Alemanha tem 4 títulos, 4 vezes em 2º e 4 vezes em 3º colocado. Então... É bastante também. E eu particularmente acho que é mais perigoso atualmente a Alemanha chegar a 5 do que a Itália. E do que o Brasil conquistar o Hexa, talvez, hein? Cara, verdade. Sei lá, hein? Mas vamos ter que ver na próxima aí. Quem sabe um resenha especial aí a gente vai falar sobre isso. É isso aí. O verdadeiro tamanho da Copa do Mundo, vamos falar agora, porque ela não é só jogos de futebol, ela é muito mais que isso. Ela é um evento esportivo mais assistido e prestigiado em todo o mundo, ultrapassando até mesmo os Jogos Olímpicos. Economicamente, né, a competição tem efeitos positivos sobre o crescimento de certos setores e para o desenvolvimento do país que cedia ela, né? Instalações desportivas, incluindo os estádios, são construídos ou reformados para a ocasião. Estradas, aeroportos, hotéis, a infraestrutura de um modo geral também são melhorados para receber a competição, né? Todos os torcedores que vêm de fora torcer para o seu país, então eles precisam ser bem atendidos no país, né? Entretanto, um país menos desenvolvido, ou seja, de terceiro mundo, sofre com essas coisas, né? Pode sofrer mais que o esperado para organizar um mundial, como a gente bem viu aqui no Brasil, né? Exatamente, e você vê o seguinte, Thiago, hoje, pela manhã, eu estava lendo um artigo sobre o BOP, e em 2010 foi repassado 200 milhões de reais em equipamentos e investimentos para se preparar daqui a 4 anos. Seria bom se fosse tudo assim aqui no Brasil, né? Só que, por exemplo, os estádios... A gente viu como é que tá aí. Estádio construído em Brasília, por exemplo, em Brasília ou no Amazonas,
que são estádios pouco utilizados, cara. Não Arena tem, das Dunas, Arena Amazonas. Pô, é um estádio lindo, maravilhoso, que tá lá parado praticamente. Não parado, mas é pouco utilizado. Pouco utilizado, e cara, E a arena lá não dá o que seria necessário para cobrir o quanto foi pago, né? Não, nunca vai se pagar, né? Nunca vai se pagar. Mas, como a gente tava comentando, né? Tipo, beleza, esquecemos essa parte dos estádios. E teve muitos que quase nem ficaram prontos, cara. Como é que você vai ter essa falta de planejamento? É complicado. Em contrapartida, comerciantes que ficam ali perto do estádio, hotéis, esses caras faturam uma grana, né? Porque vem estrangeiro e tem que ficar em algum lugar, então se acomoda aí, então traz uma economia também para o país. Com certeza, o turismo e tudo mais movimenta muito. Inclusive, Thiago, eu tenho muito orgulho de ter visto uma Copa do Mundo no nosso país, cara. O único problema foi esse dos investimentos e a derrota também. Derrota, né? Mas enfim, cara, tipo, a Copa é maravilhosa, inclusive foi uma Copa belíssima, tem que parabenizar, né? Mas, claro, esquecendo essa parte aí por trás das câmeras. Mas na frente das câmeras o negócio andou bem. Tava bonito. A Copa do Mundo ela tem aspectos políticos também. Enquanto pode transmitir os valores da paz e universalismo, a competição pode ser também a ocasião de brigas generalizadas e violência em torno das partidas. A gente sabe que o futebol ele mexe com os corações, com a cabeça e às vezes acontece brigas, né? Ou até mesmo ele pode desencadear uma guerra entre países. Meus amigos, lá na Segunda Guerra Mundial, o bagulho tava tenebroso. Como é que você vai botar Alemanha contra os Estados Unidos na Copa do Mundo? Pau ia torar. Alemanha e Rússia, nossa já senhora. Não ia ter como, né? Há várias adversidades para se organizar o Mundial. O evento ele também está presente na cultura popular, em vários filmes, documentários, e é uma oportunidade para criar canções ou hinos, né? Como a gente bem conhece, a Shakira emplaca toda vez seu hit aí, né? E olha, cara, eu vou te dizer uma coisa, aquela música de 2010, Waka Waka, é sensacional. Muito bom o clipe também dela. Quem não viu o clipe, recomendo ir no YouTube e ver. Jogos eletrônicos, álbuns de figurinha, como não falar dos álbuns de figurinha, né? Que são colocados à venda antes da Copa do Mundo e geram uma excelente oportunidade econômica para tirar os nossos pila. Exatamente, porque é caro, meu amigo. É caro, agora tá caro. Sabe que na minha época lá, 2010, a gente tava comprando por 10 centavos os pacotinhos, né? Hoje nunca vinha com mais. 3 figurinhas dentro, cara. Inclusive da Copa de 2014 eu tenho completo, hein? Eu tenho todos, João. Tem todos? Todos que eu fiz, né? De 2010 até hoje tenho todos. Aí que tá, eu boto o valor, hein? 2010, 14, 18 e agora vamos fazer... É uma coisa que fica 22. Na história, velho. Pô, tá lá em casa guardadinho. Cara, eu gosto muito disso, só que como você falou, né? Agora tá salgado. O bolso tem que ser fundo, hein? Brasil, né? Brasil. Agora a gente vai falar das Copas atípicas, mas antes só vou contribuir, Thiago, você falou que às vezes pode dar briga nas partidas, e é aquilo, quando o seu time do coração tá numa partida importante, você fala, hoje é Copa do Mundo. Hoje é Copa do Mundo, hoje é o jogo do ano. Hoje tá valendo, né? É isso aí, né? A Copa do Mundo da FIFA lá de 1950, realizada no Brasil, foi a primeira com participação da Inglaterra, sendo que essa seleção se retirou da FIFA lá em 1920 pela recusa de jogar contra os países que estiveram em guerra e em protesto contra a influência estrangeira no futebol, retornando em 1946 após um novo convite da FIFA. O Uruguai também retornou após não participar das 2 edições anteriores, sagrando-se campeão novamente do torneio após vencer o Brasil por 2-1 naquela final, né? Aquele maracanaço que todo mundo já sabe. Trágico maracanaço, né? E, cara, imagina, né? Na época, não sei agora o número exato, mas bastante gente morreu lá. Sim. Aí todo mundo fala, cara, que louco, mas pra você ver que tinha tanta gente que aquilo se tornou um número considerável. É verdade, né? E que Copa típica pro brasileiro, né? A Inglaterra voltando aí depois de recusar por motivos de guerra e tudo mais, e o Uruguai também retornando depois de ficar 2 edições fora e vencendo o Brasil, que era uma potência, né? Então, cara, típica mesmo. Uma loucura.
Nas edições entre 1934 e 1978, 16 equipes competiram em cada torneio, exceto em 1938, quando a Áustria foi dominada pela Alemanha após a qualificação, deixando o torneio com 15 equipes. E em 1950, quando a Índia, Escócia e Turquia desistiram de participar, fazendo com que o torneio fosse disputado com 13 equipes somente. O torneio foi expandido para 24 equipes em 82 e para 32 equipes lá em 1998, permitindo que mais seleções da África, Ásia e América do Norte participassem, que foi o que o Thiago comentou lá no começo do episódio, né? Em outubro de 2016, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou seu apoio a uma Copa do Mundo de 48 equipes em 2026. Em 10 de janeiro de 2017, a FIFA confirmou que a Copa do Mundo da FIFA de 2026 será disputada com 48 equipes, porém ainda não anunciou, né, como será feita a divisão destas vagas. E a Copa de 2026 vai ser no México e nos Estados Unidos, né? É isso aí. A próxima é Catar e depois México e Estados Unidos. Imagina os estádios, meu amigo. Pô, vai ser o bagulho de louco. Bom, no Catar já tá sendo. No Catar. Pensa tá que no Catar vão construir cidade. O negócio tá muito... Tomara que depois renda, como a gente falou da economia, tomara que mantenha, né? Isso, e eu vi uma coisa, Thiago, claro, vai ser, acho que... Provavelmente vários vão ser construídos para sempre, mas tem um deles que eu vi que ele vai ser tipo construído com containers. Aí depois ele Copa e depois isso aí, depois é desmontado. Quando o país é evoluído, né? É, meu amigo. Eu gostaria de morar lá, né? Ok, não. Não reclamando do nosso Brasilzão, a gente ama o Brasil. Amo o Brasil demais. Aqui a gente é os maiores, né? Ganhamos todas. A gente gostaria de morar lá, mas com certeza vir pra cá a maior parte do tempo, né? Com certeza. Porque lá a gente sabe que se você for pra lá ganha uma grana, meu amigo. É. Não podíamos deixar de comentar sobre o belíssimo futebol feminino, né? Que é um torneio equivalente para o futebol feminino, é a Copa do Mundo Feminina, né? Ela foi realizada pela primeira vez em 91 na China e o torneio feminino é menor em escala e perfil do que o masculino, né? Porém, o número de participantes, né, nas eliminatórias para o torneio de 2019 foi de 144, mais que o dobro em comparação com o torneio de 91. Então, que bom que vem crescendo. A gente sempre fala isso, que o futebol feminino vem crescendo aí exorbitantemente e é muito bom. Inclusive, mais uma vez, né, Thiago, já fizemos um episódio especial de futebol feminino, inclusive com uma entrevista com uma jogadora. Sensacional. Pra você saber, entra lá, confira, que tá bacana demais. E não é das fracas ainda, é da seleção. É da seleção, né? E agora a gente vai falar de algumas goleadas, né? As duas maiores goleadas da história da Copa do Mundo foram do mesmo time, mas em anos e em lugares diferentes. A maior goleada foi em 15 de junho de 1982, lá na Espanha, na cidade de Elche, onde a Hungria enfiou um balaço de 10-1 em cima do El Salvador. Não bastasse só isso, lá em 17 de junho de 1954, na Suíça, aconteceu mais um passeio da equipe húngara, mais especificamente na cidade de Zurique. A Hungria ganhou de 9-0 da Coreia do Sul. Você é louco, hein? Cara, que loucura. E a Hungria era uma baita seleção. Baita seleção. E agora mais, vamos acrescentar curiosidade aqui. A primeira foi 17 de junho de 54, a outra 15 de junho de 82, então 2 dias de diferença. 2 dias ali, diferentes. E o mesmo resultado, né? Praticamente 10-1. 9 gols de diferença. 9 gols de diferença. Então a Hungria aí liderando esse top goleadas aí. É verdade. Países e curiosidades. Agora a gente vai comentar o seguinte: 2 continentes historicamente dominam a Copa do Mundo, né? Que é a América do Sul e a Europa. Eles venceram todas as edições desde a sua criação lá em 1930 no Uruguai, né? Os 8 vencedores diferentes que entram no ranking da Copa do Mundo são sul-americanos ou europeus. Além disso, entre a conquista do Brasil em 62 e da Itália em 2006, as seleções europeias e da América do Sul alternaram o posto de campeão a cada 4 anos. Ou seja, nesse período nunca tivemos um continente ganhando 2 vezes seguidas o torneio. Muito legal ver isso, era sempre ou América do Sul ou Europa. América do Sul, Europa. E a organização do evento começou a ocorrer em outros continentes, né? Principalmente na América do Norte, a gente viu em 70, 86 e 94. Em seguida lá na Ásia 2002, onde o Brasilzão ganhou mais uma. Finalmente a África 2010, como a gente comentou, o Waka Waka e tudo mais. E a Copa se globalizou, né? A competição agora é realmente um evento universal, já que foi sediada em todos os continentes do planeta, com exceção da Oceania. Então agora vamos ver o próximo aí, Catar.
vai criar expectativa, né, Thiago? Vai ser de bombar. Agora você falando das Copas aí, me passou muita coisa pela cabeça e eu queria te perguntar aí qual que é a que mais te marcou, assim. Cara, é complicado dizer porque a derrota marcou muito, né? Pô, em casa, e só que eu acho que a mais marcante pra mim ainda é 2010, cara. Que foi atípico. A gente tinha que ir na escola fazer coisas da Copa do Mundo. Era isso que eu ia falar. Fazer bola de papel lá e bandeirinha e tal, todo mundo na torcida, né? Pra mim, eu ia falar exatamente isso, Thiago. A Copa de 2010 foi a que mais me marcou, porque foi a Copa que eu mais vivi como torcedor, como tudo. Porque a gente ia na escola, ia com um monte de... Agora não me lembro, não, tipo um panfleto com todos os jogos, pra você ia fazendo um bolão, né? Você assistia o jogo na escola, levava uma pipoca. Cara, isso aqui é futebol, isso é Copa do Mundo, cara. E foi muito legal a África fazer essa demais, Copa. Cara. Sem contar do álbum de figurinha, como eu já falei. Eu colecionei, né? Então, marcou, foi o meu primeiro, né? Inclusive, Thiago, dá lá pra você fazer uma postagem lá no Insta. Pode ser. Se eu achar ele onde é que ele tá lá em casa. Tirar o pó, né? Tirar importante, o pó, né? Aí a gente põe lá no story ou no feed, confere lá. Daqui Positivo. A pouquinho. Os maiores recordes são realizados pelos países históricos da competição. A única seleção a ter participado em todas as Copas do Mundo é o Brasil, que detém o recorde de conquistas na competição, sendo 5 vezes campeão. A equipe brasileira é a única a ter vencido 2 Copas do Mundo em outro continente que não fosse o seu, 58 na Europa e 2002 na Ásia. Entretanto, nas 2 Copas que sediou, a seleção brasileira viu o Uruguai se sagrar campeão em 1950 e a Alemanha ser vencedora em 2014. Ou seja, né, não dá pra pensar em sediar uma Copa aqui que não vai dar certo. Zica. Vai dar zica. Brasil em 1958 e 1962 e Itália em 1934 e 1938 são os únicos países que já ganharam 2 vezes seguidas a competição. Com apenas 2 gols sofridos, França em 98, Itália em 2006 e Espanha em 2010 foram os campeões que tiveram o melhor desempenho defensivo da história. O Mano Menezes gostou da ideia aí, hein? Entrar na Copa do Mundo e tomar só 2 gols, hein? Cara, defesa. É muito difícil, né? Entretanto, a Suíça possui a melhor defesa em uma edição de Mundial, já que em 2006 foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo sem sofrer nenhum gol, quando perdeu para a Ucrânia na disputa de pênaltis. Aí é aquela disputa que você vai achando que vai ganhar, porque tudo conspira. Não tomou nenhum gol até agora. Oitavas de final, e daí chegar lá e perder é complicado. É uma frustração muito grande. A Alemanha é a equipe que mais jogou finais de Copas do Mundo até agora, né? São 8 no total, sendo também a mais regular nas semifinais, com 13 aparições. A Alemanha marcou 25 gols na conquista do Mundial de 54, o que representa o melhor desempenho ofensivo de uma equipe campeã da Copa do Mundo. Nessa edição também se estabeleceu o recorde de gols de uma seleção em Copa. São 27 pela seleção húngara, como a gente falou, que tinha um baita time. E 5 países organizaram 2 vezes a Copa do Mundo, né? Dentre eles está a Itália, França, México, a Alemanha e o Brasilzão que zicou. O Brasil organizou a Copa do Mundo de 50 e 2014 e, com exceção de México e Brasil, todos ganharam a Copa do Mundo em seus domínios uma vez. E o Brasil pedalou, o México também. Com a nomeação da América do Norte, representada pela tríplice candidatura entre México, Canadá e Estados Unidos para sediar a Copa de 2026, o México se tornará, né, o país que mais vezes terá sediado a Copa do Mundo. 3 vezes lá, vamos ver se eles ganham de novo. Que tal, né, o México? Vamos ver se vai dar sorte pros caras, né? Inclusive o México também tem quase sempre presença garantida nos mundiais, né? Eles estão sempre aí porque também, convenhamos, né? Não é muito difícil para eles chegar, né, em comparação aos outros países. É verdade. Uruguai em 1930, Itália em 1934, Inglaterra em 1966, Alemanha em 1974, Argentina em 1978 e França em 1998 tornaram-se campeões em casa, 6 vezes das 19 edições. 2 Copas do Mundo foram decididas nos pênaltis e em ambas as decisões a seleção italiana esteve presente. Em 94 perdeu para o Brasil, mas lá em 2006 veio a redenção, ganhou a Copa do Mundo nos pênaltis contra os franceses. Você lembra alguma coisa daquela Copa, Thiago? Como não lembrar, né? A narração, as fotos
históricas das camisas, azulzinhas e amarelas no gramado. Na disputa de pênaltis, todo mundo lembra, eu acho. Todo mundo lembra. Na qualificação para a Copa do Mundo, a Espanha foi o primeiro país a ter vencido 10 jogos de 10 disputados, 10-10 a Espanha aí, hein? Ocorrendo nas eliminatórias para o Mundial de 2010. Tudo 10. E a gente comentou antes que o Mundial foi bom, então 10 é um número da sorte. 10 é o número da sorte da Espanha, hein? A seleção seguinte a conseguir o mesmo feito foi a Alemanha, né? 8 anos depois, nas eliminatórias para o Mundial de 2018. Na qualificação para o Mundial de 70, o Brasil ganhou 6 jogos de 6 disputados e, respectivamente, nas eliminatórias de 82 e 2010 da Copa, a Alemanha Ocidental e os Países Baixos ganharam 8 partidas de 8 disputadas. Então, aproveitamento 100% para esses caras aí. E outra coisa, Thiago, interessante, os Países Baixos, né, a Holanda, cara, sempre teve times bons e, infelizmente, eu acho, né, nunca ganharam uma Copa, cara. E jogadores que sempre se destacavam, né? Meu amigo. Sempre teve, a laranja mecânica sempre estava lá. Chegou na final em 2010, inclusive. É verdade. Estes são os únicos casos de seleções que jogaram mais de 5 jogos em uma eliminatória e ganharam todas as partidas, né? Nas próprias eliminatórias também ficou famosa a goleada de 31-0 da Austrália sobre a Samoa Americana, na qualificação para a Copa do Mundo de 2002, e no quase 13 gols foram marcados pelo Arkie Thompson. O cara tem um nome pesado, hein? Pesado. Detém o recorde de maior número de gols em uma partida internacional. Cara, essa é novidade pra mim, hein? Meu 31-0. Que partida. Coitado dos outros, né? Falando em goleada, né? A maior goleada da Copa foi da vitória da Hungria por 10-1 sobre o El Salvador, que a gente comentou antes, lá na Copa do Mundo de 82. Nessa partida, Laszlo Kiss, que entrou no decorrer do jogo, realizou o mais rápido hat-trick da história da Copa, ao marcar nos minutos 25, 28 e 33 do segundo tempo, realizando também o primeiro hat-trick por um jogador a entrar durante o jogo. Outros jogos também terminaram em uma vitória com margem de 9 gols de diferença, quando a Iugoslávia derrotou o Zaire no Mundial de 1974 por 9-0 e quando a Hungria goleou a Coreia do Sul na Copa de 54 pelo mesmo placar. Mais uma vez, né, Hungria? Ele citou as duas primeiras e daí aqui contra a Coreia do Sul em 54 também. Exatamente. E a Hungria tinha uma baita de uma seleção. O Pelé, naquela época era Brasil de Pelé e Hungria, né? Duas grandes seleções. Aí você vê, Thiago, hoje se a gente tivesse a Iugoslávia, cara, será que, por exemplo, digamos, daria para ganhar uma Copa? Porque a Croácia faria parte, chegou numa final. Então teria mais Sérvia, teria mais Eslovênia, esses países muita aí, geografia, né? Para mim, né? Mas eu acho que talvez chegava, hein? Dá pra fazer um time legal, né? Com certeza. Vamos falar da Taça do Mundo agora, hein? De 1930 a 1970, a Taça Jules Rimet foi concedida aos vencedores do torneio, né? Só que a taça representada Nice, ela é feita, né? Tem a Nice, que é uma deusa grega que personificava a vitória, segurando um cálice octogonal acima dela. É muita palavra difícil aqui pra gente falar. A estatueta de ouro fica sobre uma base de pedra e as condições especificadas foram de que quando uma equipe vencesse 3 vezes o Mundial, o troféu seria mantido em definitivo por ela. O Brasil de Pelé ganhou sua terceira Copa do Mundo em 70, no México, permaneceu em definitivo com a taça e daí a seleção brasileira derrotou o Uruguai nas semifinais e a Itália na final, né? Ambas as nações tinham os 2 títulos da Copa do Mundo e também buscavam ficar com a taça, então foi aí que tava, uma né? loucura. O grande quê da questão. 3 times disputando a taça, né? E durante a Segunda Guerra Mundial, o vice-presidente da FIFA italiano, né, o Ottorino Barassi, manteve o troféu da Copa do Mundo escondido debaixo da sua cama em uma caixa de sapatos, de modo que os nazistas não se apoderassem dele. Caracas, velho. Que história, né? Que história bacana, né? E essa aqui que você vai contar agora é mais louca ainda. Vamos lá, em 1966 a organização da Copa foi de responsabilidade da Inglaterra, que foi de fato o guardiã do troféu durante a competição, ganhando no final, né? A taça foi roubada e a Scotland Yard entrou em ação para localizá-la antes do fim do Mundial. Finalmente um pequeno cão chamado Pickles farejou um pacote enrolado em jornais, colocado em uma lixeira de um jardim público
o troféu. Cara, essa história foi a mais louca, mais nada a ver. Os caras roubaram o troféu da Copa do Mundo, a taça da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, foi recuperada por um cachorro num lixeiro de uma praça pública. Sabe o que eu me lembrei agora, Thiago? Como se fosse um desenho animado, né? Tá lá a taça da Copa, até a final ela tem que estar lá, sim. Aí tipo... todo mundo correndo atrás da taça, fingindo que tá tudo bem, Dava né? pra fazer uma minissérie. Uma minissérie. Lá em... Quem roubou a taça? E agora em 83 ia ser a temporada 2, hein? A taça ela foi roubada das instalações da CBF, né? Confederação Brasileira de Futebol. Alguns dias depois a imprensa noticiou que o troféu tinha sido vendido, derretido para venda do seu ouro, né? Mais tarde uma réplica foi refeita e reposta meu ao amigo, local. O Brasil é outro nível. Os caras da gringa jogaram ela no lixo, meu amigo. E aqui o Brasil já... Cara, 2 minutos depois que já roubaram, o ouro já tava embarcando fervendo, pra né? ir pra fora, meu amigo. Não existe, né? Brasileiro não tem. O cara que derreteu essa taça aí deve ser um riquinho hoje. Deve ser um riquinho, deve ter alguma mansão por aí. No Mundial de 74 foi apresentado o troféu da Copa do Mundo da FIFA, criado pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga. Ele representa 2 atletas segurando o planeta Terra. A taça pesa 6,175 quilos, né? 6 quilos e 175 gramas. Mede 36,5 centímetros de altura e é feita com 5 quilos de ouro, 18 quilates, 75%, com um diâmetro de 13 centímetros, contendo 2 camadas de malaquita. Os nomes dos países que ganharam o torneio estão gravados na base do troféu. Não se sabe ainda se a FIFA vai retirar a taça após todos os espaços da base serem ocupados. Isso só ocorreria no Mundial de 2038. Tá chegando, tempo, né? Tá chegando ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai ser feita a mesma coisa, né? Talvez chega lá em 38, beleza, não tem mais espaço para colocar. Agora, quem vencer mais, sei lá, 2 ou 3 competições a fio, fica com a taça. Fica com a taça, né? Só que aí se vir pro Brasil já sabe. E é furto. E outra coisa, Thiago, isso é uma coisa que todo mundo se pede da Libertadores também, que a Libertadores tem os nomes de todo mundo ali. Tipo, imagina daqui a 10 anos, são 10 novos... Vai estar um prédio, metro a mais. E vai pesar mais também. Cara, 5 quilos de ouro, 18 quilates, João. Pensa, isso aí deve dar uma graninha boa, né? Por isso, será vale que a tem pena... como ver o quilo do ouro? Vamos dar uma olhada, hein? Vamos dar uma pesquisada aqui, deixa eu ver. Preço do ouro, vai que a gente acha aí. Só para ter uma noção, né? Enquanto isso, eu vou falando que antes de cada edição da Copa, o troféu fica em exposição em muitos lugares ao redor do mundo antes de chegar no país anfitrião. Já roubada 2 vezes, a taça da Copa do Mundo agora é mais protegida. Apenas campeões do mundo e chefes de estado podem tocá-la. A exceção é na cerimônia de abertura, onde artistas eventualmente podem pegar o troféu. A taça é de propriedade da FIFA, embora esteja com o país que é o atual campeão. Isso é muito louco, né? Quando chega lá, sempre na final, chega 2 jogadores que já ganharam a Copa, trazendo esse torneio. Então, trazendo esse torneio. Muito interessante. Ó, eu peguei aqui só pra gente ter uma noção, o ouro hoje ele tá valendo a grama 319 pila, a grama. Meu amigo. Então são 5 mil gramas, né? Então dá 1.585.000. É um investimento grande. Oxa vida, hein? Mas com certeza... Valeu o roubo. Valeu o roubo. Mas pra FIFA isso aí é fichinha, Fichinha, certeza, né? Até pra CBF. É isso aí. Estrelas na camisa. A gente tem bastante dessas, né? E até saiu na nossa enquete dessa sexta-feira pra você responder aí. Quantas estrelas o Brasil tem na sua camisa? Interessante, hein? Quem não sabe quantas vezes ele ganhou não vai saber, né? Porque todos os campeões da Copa do Mundo possuem uma estrela em sua camisa por cada troféu ganho. Sendo assim, o Brasil, que venceu 5 vezes o torneio, possui 5 estrelinhas em seu escudo. A Itália, Alemanha, Argentina, Inglaterra, França e Espanha também possuem uma estrela por cada edição ganha. O Uruguai, além das 2 estrelas que representam as Copas do Mundo, ganhas pela seleção uruguaia, né, aparecem também 2 estrelas em referência aos títulos das Olimpíadas de 24 e 28, quando a seleção ficou conhecida como a Celeste Olímpica. Né? Que nome que impõe respeito, meu amigo. Nome bonito. Agora a gente vai falar dos caras que correm, meu amigo, os jogadores. O francês Lucien Laurent
foi o primeiro jogador a marcar numa Copa do Mundo, no jogo de abertura contra o México, lá em 1930 no Uruguai. O 10º gol da competição foi feito pelo neerlandês Robert Rensenbrink, durante a derrota de sua seleção para a Escócia, em 1978, na Argentina. O jogador polonês naturalizado alemão Miroslav Klose detém o recorde de gols marcados na Copa do Mundo, com 16 gols. Ultrapassou, né, o Ronaldo, que tem 15, e o alemão Gerd Müller, que possui 14. Que decepção, né? Queria ver o Ronaldo. Até a gente já comentou isso também num dos nossos episódios sobre grandes jogadores, né? Isso aí. O francês Just Fontaine continua a ser o maior artilheiro em uma edição única, com 13 gols lá em 1958. Ele não marcou em mais nenhuma edição, já que disputou apenas aquele Mundial e se aposentou precocemente em 1961, com 27 anos, após sofrer uma grave lesão. Inclusive, Thiago, você sabia, agora uma curiosidade, que o Ribamar está somente a 16 gols de ser o maior artilheiro da Copa? Cara, é muito pouco, né? Pô, é muito pouco, cara. Para um cara que tem o faro do gol e é o artilheiro aí, né? Vai saber se ele não vai em 2022 e faz que nem aí o Just Fontaine, hein? Mete 17, né? Daí tá louco, né? Meu amigo. Aí os brasileiros vão tatuar o Ribamar. E né? o Neymar. Pode deixar, essa pode deixar. Essa eu vou deixar, meu amigo. Só botar um pizinho em cima. É uma boa, vou fazer. O brasileiro Pelé é o 5º melhor marcador da história da Copa do Mundo, com 12 gols. O russo Oleg Salenko é o maior marcador em uma única partida, com 5 gols no jogo entre Rússia e Camarões. Camarões também é um país uma seleção muito legal de cara, ver. é verdade, tem vários jogadores legais, bem boa mesmo a seleção. E é uma seleção que tem aquele ânimo, sabe? Eles mostram os bastidores da seleção chegando no estádio, eles estão sempre no batuque, fazendo festa. Aquela festa, né? Isso é legal. Quando sua seleção venceu os camaroneses por 6-1 lá em 94, né? Durante esse jogo, outros 2 recordes foram quebrados pelos camaroneses, né? O Roger Milla, né? O Milla. Ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol em Copas, 42 anos, 39 dias, e também é a época o mais velho a participar do torneio. Então o cara quebrou recorde. Caraca, meu, pensa que você com 42 anos fazer um gol na Copa. Queria estar assim, hein? Tá louco, né? O seu recorde só seria batido por o Farid Mondragon, guarda-redes, né? O goleiro da seleção colombiana, ao jogar a partida frente ao Japão em 24 de junho de 2014, na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, né? Ele tinha 43 anos e 3 dias de idade, porém ele é goleiro, né? Como é que o cara vai fazer um gol? Aí complica, né? Aí complica. Só batendo um pênaltizinho, mas se tivesse um pênalti, eu ia botar o goleiro bater o pênalti. Se eu fosse o técnico, só pra dar essa honra. Só pra dar o né? recorde pro cara, né? O mais jovem a jogar foi o Norman Whiteside, na Irlanda do Norte, que tinha 17 aninhos e 41 dias, não tinha nem a carteira de motor ainda. Meu Deus! E estava jogando Copa do Mundo, né? Durante o primeiro jogo de sua equipe contra a Iugoslávia na Copa do Mundo de 1982. Queria ter essa história, hein? O jogador que mais vezes ganhou a Copa do Mundo é claro que é o Pelé, com 3 conquistas, 58, 62 e 70. Ele também é o mais jovem a marcar um gol e vencer o torneio, aos 17 anos. Pelézão, hein? Não tem como comparar, meu amigo. Em contrapartida, o goleiro italiano Dino Zoff é o atleta mais velho a vencer a competição. Ele tinha 40 anos lá em 1982. Os jogadores Antônio Carvajal, o Lothar Matthäus, que seria, né? Não sei como se fala. Mafaus. Que inclusive, cara, uma curiosidade aí. Você sabe que ele foi um dos grandes jogadores da história do futebol. Você sabia que ele já foi técnico do Atlético Paranaense? Do Atlético Paranaense? Já foi técnico, mas tem uma história bem... Uma hora dessas a gente vai... Resenha. Vamos deixar por resenha. Essa aí é bacana. E também o Gianluigi Buffon, né? São os únicos jogadores que jogaram em 5 edições do torneio, que é um baita currículo. O Lothar, né, o alemão, foi o que disputou o maior número de jogos, 25, entre 1982 e 1998. O brasileiro Cafu é o único jogador a ter jogado em 3 finais de Copa do Mundo. Vencedor em 94, finalista em 98 e novamente vencedor em 2002. Ele era um amuleto da seleção, hein? Essa última como capitão. Podia chegar como o Pelé, né? Ter vencido os 3 lá meu amigo, seria. Em 98 não batia na trave, né?
Verdade, que aquilo a gente já falou bastante, né? Inclusive tem um episódio especial da Seleção Brasileira, a gente comentou bastante sobre essa final, vale a pena você conferir lá. Agora que você falou isso, só para deixar claro, né? Estamos na metade do programa, mas não é um episódio especial Seleção Brasileira na Copa do Mundo. É um episódio para falar da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, é que falar de Copa do Mundo é falar de Brasil. Falar de Brasil, né? Tá certo. E se você quer ouvir mais sobre o Brasil, tem episódio especial. Tem tudo, cara. O argentino naturalizado italiano Luiz Monti jogou 2 finais por 2 países diferentes. Meu Deus, meu. Ele perdeu em 1930 com a Argentina e ganhou em 1934 com a Itália. Foi inteligente, né? Foi inteligente? Não sei, o cara é louco, pô. É louco. Saiu do... Imagina se em 34 a final é contra a Argentina de novo. Nossa, e ele perde. Ele ia ficar louco, né? Aí ia ser louco, né? Os irmãos alemães, o Fritz e o Otmar Walter, né? Bem nome de alemão, né? É verdade. E os ingleses Bob e Jack Charlton ganharam a Copa do Mundo juntos por suas seleções em 54 e 66, respectivamente. Que legal, ganhar uma Copa do Mundo ao lado do irmão, né? O Jairzinho é o único futebolista ao marcar pelo menos um gol em todos os jogos de uma edição da competição, né? Na Copa do Mundo de 70, no México, o brasileiro deixou sua marca em todos os jogos e o Brasil venceu pela 3ª vez o torneio. Meu avô não cansa de falar do Jairzinho, porque devia ser impactante o cara todo jogo marcar um, né? É aquilo que você sabe, faro de gol. Faro de gol. Quando o cara entra, você sabia que ele ia fazer. Então isso é uma coisa que falta no futebol hoje, que realmente a gente tem que pagar um pau para os antigos, porque ali eles sabiam. Sempre tinha o quê? Tinha um zagueiro bom, um goleiro bom e um atacante que fazia gol. Hoje, meu amigo, muita... sei lá, tá complicado, hein? Tá complicado. O recorde de gol mais rápido marcado de uma Copa do Mundo é de Hakan Şükür, da Turquia, com 10,8 segundos após o apito inicial. Esse gol foi marcado no jogo entre Turquia e Coreia do Sul. A Coreia do Sul sempre tomando pau. Como é que pode, né? Esse jogo foi vencido pelos turcos por 3-2, na disputa pelo 3º lugar do Mundial de 2002. Na fase de qualificação para a Copa do Mundo, o gol mais rápido foi aos 8,3 segundos, feito por David Gualtieri, de San Marino, contra a Inglaterra, nas eliminatórias para a Copa de 94. Aí outra coisa, né, Thiago? Quando que vamos ter um jogo entre Turquia e Coreia do Sul pelo 3º lugar da Copa? Vai demorar, hein? Vai demorar, com certeza vai demorar. Quer dizer, com certeza não, eu acho que vai demorar. Vai demorar. Na edição de 1986, no México, o uruguaio José Batista foi expulso aos 56 segundos só de jogo pelo árbitro francês Joël Quinoiu. No jogo entre Uruguai e Escócia. Ele detém o recorde da expulsão mais rápida da história da competição. Ô, cara esquentadinho. Cara, imagina o que esse cara falou saindo do jogo. Ídio de Luma. É que nem aquela história que a gente contou, que a expulsão mais rápida é o cara que se assustou com o apito e xingou o juiz. Deve ter sido parecido. Nesse pique aí. Cara, quando ele levantou o cartão, ele deve ter falado tanto pro juiz. Mas tá louco, né? Ser expulso a 1 minuto de jogo, pelo amor. Agora vamos falar de alguns títulos individuais. Ao final de cada Copa do Mundo, vários troféus são atribuídos aos futebolistas e equipes que se destacaram em relação aos outros. Entre 1982 e 2002, era dado um prêmio ao jogador que fazia o gol mais rápido, o recompensando com um cronômetro de ouro. Atualmente, 5 troféus oficiais são dados aos premiados. A chuteira de ouro é concedida ao maior artilheiro desde 82. A bola de ouro é dada para o melhor jogador da Copa desde 82 também. A luva de ouro é entregue ao melhor goleiro desde a Copa de 94. O prêmio de melhor jogador jovem é concedido para o melhor jogador com menos de 21 anos de idade no início do ano, desde o Mundial de 2006. E também o troféu Fair Play da FIFA, que é dado à equipe que demonstra o melhor espírito esportivo e melhor comportamento dentro e fora de campo, desde a Copa de 78. Interessante. Salvo engano, esse troféu de Fair Play a equipe camaronesa ganhou já, tá? Como eu tinha comentado antes, os caras tinham aquela vibração, aquele batuque. Bom comportamento, então merecido pra eles também. O prêmio de melhor jogador jovem, o último aí foi pro Mbappé, né? Meu amigo, que ele jogou. Aquele jogo contra a Argentina, cara. E daí a bola de ouro vai pro... O da Croácia. Modric. Luva de ouro eu não lembro qual que foi o Também não me lembro, hein?
Não faço ideia mesmo. Não sei também. Se foi pra final ou não. Chuteira de ouro também não me lembro. É que são títulos assim que não são divulgados, Não são cara? divulgados. É lá mais na uma hora. honra pessoal mesmo. É, isso. E como falar de Copa do Mundo e não falar dos estádios? A gente já falou aqui no Brasil que teve alguns que pedalaram e agora a gente vai falar mesmo de estádios que marcaram. A primeira edição da Copa do Mundo aconteceu lá em 1930, em 3 estádios de Montevideo, capital do Uruguai. Com a capacidade de 80 mil pessoas, o estádio Centenário, que é com certeza conhecido por muita gente, que era o maior dos 3, não estava pronto para o início da competição. O menor público da história dos mundiais ocorreu na primeira edição do torneio, no encontro entre Romênia e Peru, no estádio Poquitos ou Pocitos? Pocitos, vai saber, né? É que o Uruguai gosta de não colocar Porritos. os negócios certos aí. É. Só 300 pessoas foram ver essa partida. Pensa só, cara. Romênia e Peru, né? No Uruguai. Aí feio. meio puxado, né? A primeira final da história da Copa foi disputada no Estádio Centenário, que recebeu 10 jogos daquela edição. 4 anos mais tarde, a competição aconteceu na Itália, em 34, né? As oitavas de final da Copa do Mundo foram jogadas em 8 estádios diferentes, então cada partida estava num estádio diferente. A final teve lugar em Roma, no antigo estádio do Partido Nacional Fascista, né? E o estádio em Turim, que podia acomodar um maior número de espectadores, né? Que era 70 mil, tinha o nome de Estádio Mussolini, em homenagem a Benito Mussolini, era toda aquela época da guerra e papapá, né? Então, com certeza a gente tinha que colocar aqui que influenciava, né? Sempre, como a gente comentou, influenciou na Copa do Mundo. Uhum. Para a edição de 1950 da Copa, realizada no Brasil, o estádio do Maracanã foi construído especialmente para sediar o torneio e bater o recorde de público, oficialmente com 199.854 espectadores, sendo 173.850 pagantes. O jogo decisivo entre seleção brasileira e seleção uruguaia não foi só o que teve mais público na Copa do Mundo, mas também o que mais teve pessoas num estádio para acompanhar um jogo de futebol em toda a sua história. O Maracanã se pagou, né, Thiago? Esse se pagou, né? Com certeza, a gente já também comentou esse ato. Episódio especial de estádios já saiu lá sobre o Maracanaço, né? Cara, e olha, uma opinião pessoal minha aqui, meu amigo. Esse episódio tá muito legal. Esse é muito legal. Tá muito legal. Que a gente comentou de vários estádios aí, baitas curiosidades. Estádio do Chile, que mais teve finais de Libertadores. O mais antigo do mundo. Mais antigo do mundo. Teve vários aí, bom. Bem legal. Conteúdo é o que não falta aqui, parceiro. Nós é embaçado, moleque. Embaçado mesmo, moleque. Nós é que o pai tá um. Brincadeira. Lá em 1962, o Mundial sediado pelo Chile foi disputado em apenas 4 estádios. Dentre eles está o Nacional de Chile, como a gente já citou também. Que história tem ele. História demais, em Santiago, onde também foi jogada a final e o estádio tem a capacidade de 75 mil espectadores. Foi também o lugar onde a seleção chilena disputou quase todas as suas partidas. Esse estádio tem história. Tem história. A Copa do Mundo de 82 teve lugar na Espanha. A organização espanhola bateu o recorde de número de estádios para o torneio. Foram 17, em 14 cidades diferentes. A final da Copa foi, claro, no estádio Santiago Bernabéu do Real Madrid. Outro estádio que com certeza já se pagou também, né? Com certeza. Os Estados Unidos converteram os estádios de futebol americano em estádios de futebol para a Copa do Mundo de 94. Isso lhes permitiu vencer o comparecimento recorde de uma edição do torneio, com 3.587.538 espectadores para ver 52 jogos, uma média de 68.991 pessoas por jogo. A final foi disputada no Rose Bowl com um público de 94.194 espectadores, onde o Brasil ganhou a Copa. Nem Super Bowl pega isso, hein? Nem Super Bowl, nem temporada da NFL pega tanta gente assim, então você vê que a Copa do Mundo mexe mesmo, né? E que agora, só para citar também, a gente vê que lá os caras têm que pegar estádio de futebol americano para converter. Então você vê que lá a tradição é futebol americano mesmo. Exatamente. Não tem como. Às vezes a pouca utilização dos estádios após o Mundial tem sido criticada, né? Como a África do Sul, que depois da Copa de 2010 também vem sofrendo com os outros problemas.
tais como público baixo, alto custo de manutenções, o que acaba gerando um grande prejuízo, né? No entanto, muitos estádios como os da Alemanha, que sediou o Mundial em 2006, têm tido benefício, né? Já que são utilizados com muita frequência e geram bastante espectadores, como por exemplo o Allianz Arena, belíssimo estádio, lindo demais, que foi construída para sediar a Copa do Mundo e é sempre utilizado por dois clubes, né? Que é o Bayern de Munique e o Munique, desde 1860, né? Isso aí, cara, a Alemanha, acho que pensando agora, foi os estádios que mais se pagaram, porque lá tem uma tradição enorme e, tipo, o país é menor, então, tipo, o estádio sempre vai ter uma equipe grande, assim, vai se pagar. E é legal a gente ver também que a Alemanha chegou tanto assim. E comentar que durante o período da Segunda Guerra Mundial ela era dividida, né? Então era duas Alemanhas disputando o negócio. Exatamente. Só que, pelo meu parecer, a ocidental ela sempre levou a melhor. Então, mas a gente vê, a Alemanha é Alemanha, né? Alemanha é Alemanha. E não tá aí. Tá aí, chegando na cola do Brasil. Na cola do Brasil. Mas é isso aí, gente. Mais um episódio aí, hoje de Copa do Mundo. Um pouco mais longo, né? Um pouco mais longo, mas, cara, que conversa bacana, muito conteúdo. Show de bola. A gente conversando aqui, ficou muito legal. Então, muito obrigado a você que nos ouviu. Indica aí nossos episódios pro seu amigo, pro seu parente, que a gente vai ficar muito feliz aí mesmo. Siga a gente nas nossas redes sociais, @podcastaliga. E é isso aí, né, Thiago? Isso aí, vamos fechando por aqui. Você pode escutar a gente no YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. A gente tá por tudo, meu amigo. Tá por tudo. Twitter, Instagram, os meninos, é os guri, né? É os guri, pai. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Podcast A Liga.